Meus irmãos, estamos na nossa lição, no qual temos tido o privilégio de estudarmos uma das epístolas gloriosas, que é a Epístola aos Hebreus. Epístola essa que, segundo o próprio autor, e é interessante em dizer que ele não dava a devida importância em dizer quem ele era, porque o foco dele não é se apresentar, o foco dele é apresentar Jesus Cristo. Por isso que ele passa até de uma maneira anônima, porque o importante não é ele, o importante é o Senhor. E quando você foca o Senhor, você desaparece para que Cristo cresça. Mas lá em Hebreus capítulo 13, no versículo 22, ele diz que o que ele escreve é uma palavra de exortação. Na verdade, é uma homilia exortativa, é uma pregação que visa animar, motivar, avivar a fé da cristandade dentro de sua época. E o faz com a finalidade de apontar o autor e consumador da fé, também Hebreus 12, versículo 2. É interessante que essa epístola, como as demais epístolas, elas transitam no campo doutrinário e depois transita no campo da vida prática, ou seja, nós temos uma parte doutrinária na qual somos convidados a aprender, somos convidados a nos debruçar diante da Bíblia e absolver as suas verdades. Então, após o aprendizado, nós somos convidados a viver, a pôr em prática. Por isso que as epístolas têm a parte doutrinária e a parte da vida cristã. Então, até o capítulo 10, nós temos aqui a parte doutrinária. A partir do capítulo 11, o escritor, ele começa a tratar sobre assuntos práticos. Ele começa a falar sobre a praticidade da vida. É um princípio muito importante. Aquele que se assenta para aprender, se levanta para viver. Primeiro precisamos aprender para viver, e só vive aquele que devidamente aprendeu as verdades do Evangelho. Porque Evangelho não é um emaranhado de saber. O Evangelho te dá conhecimento para que possamos viver a essência da fé. Partindo desse princípio, o escritor agora vai nos trazer a meditação acerca da fé. E é bom entendermos que nessa sua homilia, ele está motivando os cristãos a permanecerem na fé. Ele está falando sobre o cristão perseverante que dá as costas para a apostasia ou a deserção da fé. E aí, seguindo esse princípio, ele vai até o Antigo Testamento, e é algo interessante no escritor da epístola. O escritor é um profundo conhecedor de Antigo Testamento, é uma característica dele. Ele vai ao Antigo Testamento, pega agora exemplos de fé, faz a ponte para falar aos seus contemporâneos acerca sobre o princípio de fé. Vamos logo iniciar tendo em mente que o escritor, ao falar sobre fé, ele começa de uma maneira direta a nos dar o conceito acerca de fé. Se o irmão abrir a sua Bíblia aqui, no capítulo 11, versículo 1,
da epístola, e isso pode ser um variante de versão, mas na minha versão, que é a contemporânea, diz assim: ora, fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas a edição que é utilizada aqui na nossa lição é da Revista e Corrigida, e na Revista e Corrigida nós temos: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Primeiro, nós temos que entender que na extensão dos textos bíblicos, nós temos manifestações da fé. A Bíblia está salpicada de exemplos de fé. Isso é um princípio. Mas existem 2 capítulos que diríamos centrais sobre fé no Novo Testamento. O capítulo 4 da Epístola aos Romanos e o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. São 2 capítulos centrais sobre fé. O capítulo 4 da Epístola aos Romanos, Paulo trata sobre fé no aspecto da salvação, ou seja, para ser salvo, para usufruir das bênçãos da salvação, é necessário ter fé. Então, Paulo, na sua temática, quando ele fala sobre salvação, e antes de entrar sobre as bênçãos da justificação, que ele só o fará no capítulo 5, no capítulo 4 ele apresenta o elemento no aspecto humano, que é a fé. Preciso ter fé. Essa fé vai me levar a absolver a salvação, viver como salvo e usufruir das bênçãos da salvação. Esse é o princípio no capítulo 4 de Romanos. Mas no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, agora o escritor já vê por um outro ângulo o princípio da fé. Ele já o põe no sentido de perseverança, no sentido de constância. Sou salvo, mas para permanecer salvo, na perseverança, na constância, diante das adversidades que se colocam diante de mim, eu preciso de fé. Na fé, eu abraço a salvação, e pela fé, abraço o Senhor, não largo, mesmo que a tormenta seja forte, estou agarrado com meu Senhor, vou passar pela tormenta e vou permanecer firme. Então esse é o foco do escritor da Epístola aos Hebreus. Partindo desse princípio, existem alguns conceitos que nós diríamos, conceitos teológicos. E aí vamos tentar ter uma ideia referente à fé. Primeiro, a palavra fé, oriunda da palavra grega pistis, significa certeza, crença, fé e fidelidade. Fé é certeza, fé é crença, fé é ter fidelidade. Uma outra palavra usada também é a palavra pistel. Essa palavra pistel significa confiar para dentro. O que é isso? A fé é uma confiança que está aqui dentro, não está aqui fora. As circunstâncias podem ser adversas, mas eu continuo confiando, porque a minha fé está aqui dentro, não está aqui fora, não está pelo que eu vejo, está por aquilo que está aqui, ó, no meu coração e na minha vida com Deus. Mas ela, para se exteriorizar, ela sai daqui e vem para cá, para fora. E como isso acontece? Através da minha atitude, do meu comportamento. Homem não vê fé, Deus vê fé.
Homem vê obras de fé, porque se eu tenho fé, realizo obras de fé, aí está a manifestação da fé em Deus para a glória do Senhor. Posso estar no vento que for, aí o camarada olha, esse camarada não se desviou, não largou Jesus, o negócio está estreito, mas ele continua, ele não vê a fé, mas vê a tua perseverança, confiar para dentro. Outro conceito é confiar sobre, ou seja, aquele que tem fé, ele está fundamentado, alicerçado sobre algo. Ou seja, eu tenho fé. Aonde está a minha fé? Sobre Jesus. A minha fé está sobre Deus. A minha fé repousa e descansa na da palavra de Deus. Isso é confiar sobre. Então, tentando botar em trocadilhos, diríamos que a fé é a atitude pessoal no qual eu e você abandonamos o nosso eu, o nosso esforço, confiamos exclusivamente em Deus e na sua graça para com a nossa vida. Agora, quando você ainda continua a observar, fé pode ser no sentido de confiança, e é sinônimo para o Antigo Testamento. A palavra confiança no Antigo Testamento é fé para o Novo Testamento. É uma expressão que aparece 250 vezes no texto do Antigo Testamento. Não é só confiar, é buscar refúgio. Quem tem fé busca refúgio em Deus, entende que Deus é a sua fortaleza e o seu refúgio, e será o socorro bem presente em momentos de adversidade. Quem tem fé, ele se apoia, outro sentido, eu estou apoiado no Senhor, eu não caio, eu não vou rastejar, eu não vou jamais escorregar. Mas por quê, pastor? Porque eu estou apoiado no Senhor. Fé também é lançar-se. O que é fé? É quando eu me jogo sobre Deus e falo: Deus, me pega, me segura, não deixa eu cair. Fé é quando eu estou aqui e Deus fala: pula. Quando Deus fala pula, Ele está falando: crê em mim, se jogue. Mas Deus, entre mim e ti, eu estou vendo um abismo, mas Deus fala: se lance, porque eu estou nesse abismo e eu vou te segurar. É lançar-se. Fé ainda tem um conceito de fiar-se. Quem é o meu fiador? O Senhor. Hebreus 7:22 apresenta Jesus como nosso fiador. E o que é o fiador? A ideia no original de Hebreus quer dizer aquele que garante, aquele que banca. Então o que é fé? É quando eu olho para Deus e diz: tu és o que me garante, tu és o que me banca. Eu não tenho nada, mas eu tenho alguém que vai me garantir e vai ser o meu fiador. São conceitos referente o quê? A fé. Aí chega o escritor da epístola aos Hebreus, e é interessante que logo ali no seu versículo 1, também está aí na sua lição, na leitura bíblica básica, diz aí: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Se um irmão dá uma corridinha, tá ok? O irmão pode chegar lá também na sua lição, e aí você poderá ver um breve comentário que o escritor fez no ponto 1.112, o firme fundamento. Depois o irmão dá uma lida, eu sei que o irmão já leu, porque eu já li, está tudo marcadinho aqui, anotado. Depois o irmão dá uma olhadinha. A palavra upostasis é a palavra no grego. É interessante que essa palavra upostasis vai dizer sobre firme fundamento. E a ideia firme fundamento do grego upostasis significa certeza
garantia e segurança. Ou seja, quem tem fé tem certeza, quem tem fé tem garantia, quem tem fé está o quê? Seguro. É interessante que essa palavra upostasis, ela tem dois sentidos interessantes. O primeiro, quer dizer que era um documento que atestava que alguém era proprietário de um patrimônio. Então, o que seria upostasis? Firme fundamento. É possuir um documento que vai atestar que você é dono de uma propriedade. Entendido? O que é fé? Deus te fez uma promessa. Você não tem nada visível, mas você tem a fé. E a Bíblia quer dizer, essa tua fé é o teu documento que atesta que aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Então nós temos um documento que é a fé. Mas também o upostasis vai falar sobre um fundamento, uma estrutura no qual tudo está erguido sobre ela. Isso é a fé. Toda a nossa caminhada cristã tem como base, tem como fundamento, tem como estrutura, tem como alicerce a fé. Então nós caminhamos pela fé, vivemos pela fé, descansamos pela fé, entendemos que as promessas vão se cumprir pela fé, cremos que existe o céu e estaremos lá, é pela fé. A tribulação vem, mas nós venceremos pela fé, porque ela é a base, ele é o fundamento, é o alicerce de toda a superestrutura que a minha vida e a sua vida está sobre ela. Esse é o conceito. Depois ele continua dizendo, está aí, ó. E a prova das coisas que não se veem. O irmão pode continuar lá, queridão. Lá no ponto 1, agora 3. Tá ok? Aonde vai se falar sobre a palavra elencos, que é a palavra no grego, que significa um termo legal. Quando ele fala que é a prova, ele está falando, ó, a fé é a evidência das coisas que não se veem. A fé, aí ele usa outra palavra, é convicção nas coisas que não se veem. Então ele está nos dando uma ideia, um princípio. E como também o nosso escritor assim veio a escrever, e se eu não me engano, irmão, pode ver, logo na palavra introdutória, ele deixa bem claro, o nosso escritor, e isso realmente é base, é o único escritor do Novo Testamento que vai nos dar um conceito ou princípio referente ao que é a fé. Aí vem o escritor e diz, ora, a fé é o firme fundamento que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Agora, quando nós falamos sobre fé, e aqui vou apenas pontuar sem comentar, a Bíblia apresenta a fé em alguns contextos. Por isso que eu tenho que entender que nem sempre quando eu falo de fé, se eu vou falar de fé salvadora, eu tenho que entender quais são os versículos que falam de fé salvadora. Porque existe o quê? A fé salvadora, Romanos 10, 9 ao 13. Existe a fé como um gomo do fruto do Espírito, que em algumas versões não vem fé, vem fidelidade. Mas esse é o sentido ali. Lá em Gálatas 5, 22 e 23, Gálatas 1, 23, fé é os princípios de um credo. O que é o credo? É aquilo que eu creio e confesso, é aquilo que eu creio e defino, é aquilo que eu creio e argumento. Isso é fé. Vamos lá, a fé natural, Tiago 2,19, que tem alguns que confundem com otimismo. É um princípio acerca de fé, mas dependendo do contexto, nos dá um sentido diferente. E existe em 1 Coríntios 12, 9, fé
como dom do Espírito Santo. Aquela fé ali é para operação de milagres. Então, quando eu for lançar mão de certos textos sobre fé, eu preciso entender o que o contexto fala sobre fé ali. Por isso que eu fiz questão de dizer, Romanos 4, fé no sentido de salvação, Paulo. Hebreus, fé no sentido de vida cristã, para perseverarmos e transpormos as adversidades que aparecem diante de nós. Partindo daí, ainda quando lançamos mão de Hebreus 11, nós vamos observar que a fé, ela tem alvo, ela tem objetivo. Pastor, qual é o alvo, qual é o objetivo? Bem, dos 40 versículos que compõem a passagem que acabamos de ler, ou pelo menos o primeiro versículo de toda a passagem de Hebreus 11, nós vamos observar que dos 40 versículos, 15 vezes aparece o nome de Deus. 11 vezes o nome Deus. E aí nós vamos ver 6 vezes adjetivos sobre Deus. Então, o que o escritor está falando? Que a fé tem alvo. Qual o alvo da fé? Deus. Então, isso é um princípio básico para a vida cristã. Partindo daí, se o irmão acompanha comigo aí, versículo 6. Olha uma menção que ele fala de Deus, ou seja, a fé e Deus. A fé como o objetivo é Deus. Ele diz, 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam. Ele fala, se eu tenho fé, eu creio que Deus é o meu galardoador. A fé tem como objetivo Deus, e entende que Deus é o seu galardoador. Essa palavra no original simplesmente quer dizer aquele que paga o salário. Então ele está falando, se eu creio, vai ter um dia que Deus vai pagar a causa da minha fé. Eu creio nele. Deus um dia vai me honrar, me dando galardão, vai me honrar, me dando recompensa. Interessante que Gênesis 15:1, o Senhor diz para Abrão, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa. Quem tem fé tem Deus na sua vida, ele já está recompensado, porque Deus é o seu galardão. Apocalipse 22:12, a Bíblia diz que quando o Senhor vir, ele vai trazer o seu galardão na mão. Então, se eu sirvo ao Senhor, vou receber galardão, recompensa, porque o Senhor é o meu galardoador. A fé te diz isso. Se o irmão continuar lendo comigo, o versículo 10 de Hebreus 11 vai dizer duas coisas. Primeiro, que ele é o nosso arquiteto e é o nosso construtor. A palavra arquiteto aí quer dizer aquele que tem o governo, aquele que começa e aquele que vai fazer uma obra de arte. Então, meu irmão, quando lançamos a nossa fé sobre o Senhor, descansamos naquele que é o nosso arquiteto. Construiu todo mundo e nós louvamos. Construiu toda essa estrutura do meu corpo e do teu corpo, porque fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Ele vai de forma gloriosa trabalhando em mim e em você, para nos tornar uma obra de arte. E o que é interessante, ele arquitetou tudo na nossa vida. Então ele é o nosso arquiteto. E quem tem fé entende que o governo está na mão dele, ele começa todas as coisas e ele aperfeiçoa tudo para a glória do seu nome. Ainda no versículo 10 ele vai falar que ele não é só o arquiteto, ele é o construtor.
E a palavra aqui no sentido para construtor é aquele que trabalha pelo povo. Olha que coisa linda. Quem tem fé descansa naquele que trabalha por nós. Você entende isso? É Isaías 64:4. Com os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e nem percebemos aquele que trabalha por aqueles que nele o esperam. Quer dizer, Ele é o meu construtor, Ele trabalha por mim, Ele age por mim. Eu não estou vendo, eu não estou ouvindo, eu não estou vendo e nem percebo, mas isso não quer dizer que o Senhor não está trabalhando pela minha vida. Quem tem fé entende isso e se lança sobre Ele. Ainda, o escritor vai apresentar, olha o versículo 11, aí temos uma quarta visão acerca daquele a quem temos de depositar a fé. Ele diz, pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade. Agora, olha só, por que ela teve isso? Porque teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Agora ele fala, a minha fé se apoia sobre Deus, porque Deus é fiel. E a palavra fiel na forma é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, Rael. A expressão Rael quer dizer Deus fiel. E interessante que o verbo hebraico usa o sentido de quê? Braços fortes que sustentam uma criança. A ideia é como o pai pega o filho, sustenta o filho no colo e não permite o filho cair. A ideia é essa, Deus é fiel, te pega no colo, te sustenta e não te deixa cair. Fiel. Agora, irmãos, vamos aí ao versículo 19. Veja que a fé tem alvo, tem objetivo, o escritor está dizendo isso. Olha o 19, lê comigo aí, olha aí, ó. Diz-nos, Abraão julgou que Deus era o que, irmãos? Poderoso, para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Ele fala, o meu Deus, Ele é o quê? É poderoso. Então agora ele deixa bem claro que Deus é poderoso, Ele tem a capacidade de executar qualquer coisa, realizando muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Pense em Efésios 3, versículo 20. Pense em João 11. Jesus, aquele a quem tu amas, está enfermo. Jesus, legal, chegou depois de 4 dias. Já estava doente, a doença levou a óbito ao enterro, o enterro o levou à decomposição, cheirava mal. Jesus chegou lá, vamos fazer o seguinte, faz favor Lázaro, sai. Aí o Senhor operou 3 milagres em um. Ela esperava um, o Senhor operou logo 3. Primeiro, curou ele da enfermidade que o matou. Segundo, devolveu a vida dele. Terceiro, restabeleceu o corpo dele. E está tudo uma bênção. Aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Abraão entendeu, se ele deu graça para Sara, será um filho, mesmo que o meu filho morra, e eu venha atear fogo nele, e ele se torne em cinza, Deus é poderoso para pegar cinza e trazê-lo novamente à vida, porque esse é o Deus que eu confio. Amém, irmãos? Aí vamos lá, continua. Olha aí o versículo 27. Agora só para dar uma fundida melhor na cabeça. Mas o versículo 27 diz aí, pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei. Ficou firme, viu aquele que é invisível. Ou seja, a fé te faz ver o invisível. Está aí. Agora, Deus é invisível, a invisibilidade é um dos atributos de Deus. Paulo lá em 1 de Timóteo 1,17 diz, ora, ao Rei eterno e imortal, invisível,
ao único Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Quem tem fé vê aquele que é impossível, e quem tem fé vê até o impossível, o invencível ocorrer na sua vida para a glória do nome do Senhor. E finalizando, olha o versículo 16. 11:16. Mas agora desejo uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. É interessante que a fé te diz, você pode se lançar sobre Deus, aquele que é poderoso, aquele que pode todas as coisas. Mas o que é interessante é a expressão aqui, no qual ele diz, de ser chamado seu Deus. Isso quer dizer que a fé me identifica com Deus. O que é isso? Tem momentos que alguém pode olhar para mim e falar assim, esse Deus é o Deus do Ricardo, esse Deus é o Deus da igreja. Quando Deus se identifica com o seu povo, e a gente pode ver isso no Antigo Testamento, Deus é chamado de o Deus de Israel. Deus está identificado com o seu povo. Deus é o Deus da igreja. Eu me identifico com esse povo, eu sou deles e eles são meus. E nós aí servimos e adoramos ao único e precioso Deus. Agora, olha o 11:6, olha a importância da fé em relação a Deus. Diz aí, ora, sem fé é impossível. É interessante que existem 4 impossíveis na Epístola aos Hebreus, e essa é uma delas. Agora ele fala que sem fé, o que acontece sem fé? Aí ele fala, não dá para agradar a Deus. Nós só vamos trocar aqui. Para que eu possa me lançar sobre Deus, eu preciso entender que se eu tenho fé, eu agrado a Deus. Se eu tenho fé, eu me aproximo de Deus. Olha o versículo. Agrada a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Então quem tem fé, agrada a Deus. Quem tem fé se aproxima de Deus. Quem tem fé, diz o texto, creia que Ele existe. Não preciso de provas científicas, cálculos matemáticos, supercomputadores para dizer que Deus existe. Não. Eu creio que Ele existe. E por último, e que é galardoador, quem tem fé agrada a Deus. Quem tem fé, ele se aproxima de Deus. Quem tem fé, crê que Deus existe. Quem tem fé, busca a Deus, porque sabe que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora, olha 1:3. Agora, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Agora ele fala, qual a base da nossa fé? É o entendimento que temos da palavra. Quando eu entendo a palavra, eu tenho fé. Interessante que ele não está falando aqui de um conhecimento sensorial ou empírico que te leva a acreditar em algo. Ele fala de uma fé que vem pelo conhecimento da palavra. Então, o conhecimento oriundo da palavra te leva à fé. Romanos 10:17. Certo? Então, ele vai deixar claro a nós que o que é visível e aquilo que é invisível, criado pelo Senhor. Aí temos que ir a Colossenses 1:15-17. Mas o que é interessante, ele fala, pela fé entendemos. E embaixo ele coloca o quê? A palavra de Deus. Então, começamos a entender determinados ocorridos, princípios, através do quê? Da palavra de Deus. E aqui existe um princípio muito importante, que nós compreendemos, é que a palavra de Deus liberada
é o nosso certificado que Deus vai fazer. Então, primeiro vem a palavra e depois Deus fala: creia no que eu falei. Porque se você crer, você vai ver isso acontecer. Então, a palavra é a nossa garantia. O que Abraão tinha na mão, lá em Gênesis 12? Nada. Ele creu, ele tinha a palavra, e a palavra é a garantia. Isso quer dizer que eu não preciso ver nada, eu preciso só crer na palavra. Se a palavra está aqui, e o problema está difícil, você não está vendo nada, e às vezes a gente fala: Deus, eu não estou vendo nada acontecer. Deus fala: mas você já tem minha garantia, você já tem a minha palavra. Creia na palavra, creia na palavra. Se lembra quando Jesus, antes de atravessar o mar, falou assim, com seus discípulos, e disse Jesus aos seus discípulos: passaremos o mar. Ventou, tempestade, só que Jesus já tinha garantido antes de entrar no barco: passaremos para o outro lado. Vamos passar, pode vir a tormenta que for, mas nós vamos cruzar este mar. A garantia é a minha palavra. Se lembra Pedro lá em Lucas 5, olha, o Senhor falou: Pedro, e aí Pedro olhou: Senhor, eu pesquei a noite inteira e nada pescamos. Mas ele disse: sobre a tua palavra lançaremos a rede. O que ele tinha? A promessa: levanta-te, vai ao alto mar. A palavra era a garantia de Pedro, e a nossa garantia de fé é a palavra. Não vai ter papel escrito de forma visível, não vai ter penhor no meu bolso e nem no teu bolso, mas se tem a palavra de Deus, creia, vai acontecer, vai acontecer. É a palavra de Deus que foi liberada. Agora, irmão, ele fala que fé é ação. Olha só, olha como fé é ação. Olha o versículo 4. Pela fé Abel ofereceu. Ou seja, fé e ação. Não adianta eu digo que tenho fé e fico paralisado. Digo que tenho fé e não faço nada. Isso não é fé. Fé te leva à ação. Por isso que a Bíblia diz aqui, pela fé Abel ofereceu. Pronto. Aí se você chegar no versículo 5, você vai lá: pela fé Enoque foi transladado. E lá no seu finalzinho diz: alcançou testemunho que agradara a Deus. Fé te leva à ação. Se o irmão chegar no versículo de número 8, você vai ver que fé te leva à ação da obediência. Pela fé Abraão, para o finalzinho o texto vai dizer: obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Então o escritor está falando: filho, fé te leva à ação. Porque fé não é um maranhado de definição etimológica, teológica. Não, filho. Fé é para praticidade. Tem fé, então age segundo a tua fé. E aí você vai observar que em todos os exemplos que ele vai dando, ele vai falando sobre fé e ação, fé e ação, fé e ação. Então aqui aprendemos que fé é ação. Quando o irmão ainda observa o texto de Hebreus 11, o irmão observa que aqui ele coloca a fé, que a fé é para todos. Olha que texto democrático. Primeiro, ele dá uma ênfase na vida de homens. Mas ele no versículo 11, ele fala da fé de uma mulher, Sara. No versículo 31, ele fala da fé de uma outra mulher, Raabe. E no versículo 35, ele fala de mulheres no plural. Fé é tanto para homem como para mulheres.
Depois ainda ele continua no versículo 29, que a fé não é só no âmbito individual, é no campo de todos. Aí ele vai falar sobre a nação de Israel. Israel teve fé. Aí ele fala de nação. Então a fé abrange individualmente, abrange homem e mulher e abrange de uma forma geral. É interessante que quando o escritor fala disso, porque ele coloca que a fé é para todos? Porque essa fé serve de testemunho. Olha o versículo 2. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Então a fé me leva a dar bom testemunho. E aí quando chegamos aqui a esse texto maravilhoso, nós temos dois grupos em Hebreus 11. Aqueles que foram honrados pela fé, oraram e viram os milagres acontecer. E aqueles que honraram a sua fé, foram torturados, foram perseguidos, cerrados pelo meio, mas não negaram a fé. Então a fé é aquela que eu tenho para enfrentar os problemas e vencê-los. Isso é fé. Mas quando não vem, eu continuo tendo fé. Passo e passo, encaro cova de leões, encaro fogo, está tudo aqui na Bíblia, é só você ler, certo? Às vezes vou ser torturado, tentado, mas não nego a minha fé, me mantenho vivo, dando glórias ao nome do meu Senhor. Agora, irmão, já viu que ele também fala que fé te ensina a vencer crises? Olha o versículo 8. Ele fala que Abraão teve uma crise. Qual crise? De direção de Deus. Deus, para onde eu vou? Só que ele teve fé e obediência. E foi para onde Deus queria. Sem GPS, sem mapa de localização. Mas ele foi, porque ele teve fé. Então, muitas das vezes nós temos essa crise. Para onde eu vou? O que fazer? Aí Deus fala, filho, deixa comigo que eu vou te dar a direção devida. Versículos 10 e 12, Sara teve a necessidade de fé, para quê? Para ver o impossível acontecer, marido idoso, ela idosa e ela infértil, só que a Bíblia diz que ela teve fé e teve um filho nos seus braços para a glória de Deus. Fé te leva a vencer crises. Hebreus 11, 24 e 26 é interessante, que a fé te leva a vencer uma crise. Qual crise? Vivo no mundo ou vivo para Deus? Vivo no conforto do palácio, vou para o deserto. Entrego a minha vida para Deus e confio nele, ou vivo os prazeres do mundo? Moisés, ele falou, não, pela fé, Moisés deu as costas e se manteve fiel na presença do Senhor. Quem tem fé se depara diante dessas crises, ou sirva a Deus ou sirva esse mundo, mas quem tem fé fala, eu vou servir ao Senhor, vou ser fiel ao meu Senhor. E aí do versículo 35 ao 38 ele fala, filho, muitos tiveram a crise e tiveram fé, foram torturados, escarnecidos, açoitados, algemados, passaram por prisões, apedrejamento, tentados, necessitados, aflitos e maltratados, mas pela fé venceram para a glória do Senhor. É interessante que ele vai finalizando e ele vai falando, olha só, que a fé te leva a ver o que está longe. Está lá no versículo 13. Pastor, o que seria isso? A fé tem o poder de tirar-nos do nosso presente e nos levar para a visão de Deus. Quando eu vejo no presente. Quando Deus vê, Deus não vê, Deus vê sempre eterno. Deus vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Mas quando Ele libera uma palavra, eu só vejo o meu presente.
a impossibilidade desse momento. Mas quando eu tenho fé, Deus me arranca do meu momento e me leva para a visão de Deus. Qual é a visão de Deus? Que aquilo que Ele me prometeu já está acontecendo. Deus, quando promete para Ele, já é um acontecimento, já é um estado. Eu ainda não vi, mas Ele está vendo. Então, quando eu tenho fé, Deus faz esse translado. Está vendo aí, meu filho? Deus, não estou vendo nada. E Deus fala, então tem fé, porque agora você vai começar a ver como eu vejo. O meu tempo é esse, vai acontecer, e eu vou concretizar todas as suas promessas. É por isso que Abraão fez isso daqui. É só ler Gênesis 13. Ele viu e andou na terra. Possuiu a terra não, mas ele viu e pisou. Moisés, Deuteronômio 34, ele viu toda a terra que o Senhor daria a Israel. Então quem tem fé já viu aquilo que Deus preparou para ele. E um dia aquilo que o Senhor já nos levou a ver vai se concretizar e glorificaremos ao nome do Senhor. Amém. Muito obrigado.